Por que estudar no colégio ideal? Externamente, falando em termos de edificação, nós estamos num lugar super tranquilo, cheio de verde em volta, próximo ao Parque Curupira, no ponto mais alto da cidade, numa área particular, cheia de segurança. Agora, o mais importante é o que tem dentro do colégio. É um colégio baseado em princípios de respeito, de crescimento contínuo, de formação de valores humanos, de virtudes humanas. E na prática, isso acontece como? Cada aluno é recebido e é feito um projeto pessoal de melhora para cada aluno. E esse projeto pessoal de melhora envolve a parte física, a parte intelectual, a parte social, de relacionamentos e a parte espiritual, formação da consciência. É um trabalho em parceria com a família. Por isso que as famílias preocupadas com a formação do filho, com que esse filho aprenda a estudar com autonomia, aprenda a ser responsável, aprenda a viver com coerência sua liberdade, essas famílias se dão bem no colégio ideal. Então eu quero convidá-los a conhecer o colégio, a vir conhecer a nossa estrutura e vir conhecer a nossa metodologia de trabalho. Não se baseia em quase nada que já existe. É uma metodologia nova, moderna, baseada na neurociência e baseada nas virtudes humanas. Hoje em dia a gente sabe que a parte de relacionamento, a inteligência emocional, é muito mais importante, ou tem grande importância no sucesso da vida das pessoas. Existem pessoas intelectualmente muito, vamos dizer assim, famosas, muito desenvolvidas, formadas em grandes faculdades, que emocionalmente são atrasadas, são complicadas de conviver com os outros. Como é que a gente aprende esse convívio? Assumindo pequenas responsabilidades no dia a dia. E uma delas é o colégio. O colégio exige que se estude todos os dias, porque se você não estuda, aquelas 5 horas que você passa na escola vão para o lixo. Como é que a gente exige isso? Através de tarefas, através de acompanhamentos, através de testes surpresa, para ver se isso está acontecendo na prática. Porque se não está acontecendo, está sendo uma enganação, tanto do colégio quanto da família. Outro aspecto importante é que o aluno aprenda a aprender com autonomia. Se o aluno aprender a aprender com autonomia, ele não precisa nem de escola mais, nem de faculdade. Não estou falando que ele vai sair da escola, ele vai sair da faculdade, ele vai ser capaz de aprender sozinho. Vai ser capaz de encontrar as fontes de pesquisa necessárias, os livros, e construir o próprio conhecimento. O conhecimento é a base da resolução de problemas, é a base do trabalho. Então, a pessoa sem cultura, sem conhecimento, ela vai sofrer muito no mundo do trabalho. Nós não podemos poupar nossos filhos desse sofrimento agora, do aprendizado, o sofrimento que eu digo, se você aprende a aprender, você aprende com prazer, esse sofrimento não é tão grande, mas esse sofrimento inicial de aprender a aprender, de ter disciplina, de ter um horário para estudar, é o preço que a gente tem que pagar para ser felicidade nessa área tão importante como a área do trabalho. O princípio básico é esse, trabalhar bem. E trabalhar bem envolve estudar bem. Estudar bem envolve quase todas as virtudes humanas. Por isso, trabalhar o caráter, trabalhar a formação dessas virtudes humanas no trabalho profissional e no estudo é a base do princípio do colégio ideal. Os materiais didáticos são excelentes. O Brasil tem excelentes materiais didáticos, tem excelentes livros. O problema do Brasil como educação é o sistema brasileiro de educação, é o sistema de avaliar tudo em função de notas. Notas que normalmente as pessoas se preparam para fazer provas e tirar notas. O vestibular não funciona assim. O vestibular exige uma preparação de longo prazo. Então, o princípio básico, estudar um pouquinho todos os dias, estudar todos os dias, mas sempre um pouquinho. E processar essa informação no dia. É um ciclo de 24 horas. Explicar isso assim, em poucas palavras é basicamente o seguinte: criar o hábito do estudo, criar o hábito de aproveitar o tempo, criar o hábito de fazer primeiro o que é mais importante.
e assumir a responsabilidade pela nossa vida. Esse é o fundamento do colégio. Eu gostaria que vocês conhecessem pessoalmente, porque tudo que a gente fala aqui, vivido na prática, você vê os garotos crescendo como pessoas, os alunos crescendo como pessoas. Não é crescendo em nota, é crescendo em capacidade de aprender, em aproveitamento do tempo, em responsabilidade. Isso é fundamental. Pense em você, pense no seu filho, se é isso que você precisa ou não. Se você precisa de outra coisa, não é o colégio ideal que vai te atender. Mas se você precisa de um ambiente baseado em princípios, que dê formação humana, que dê a base para o seu filho aprender a aprender, baseado nas mais modernas pedagogias, aqui no colégio nós temos isso. Essas pedagogias envolvem mapas mentais, que é uma invenção do Tony Buzan, em inglês, aprendizagem acelerada, Colin Rose, neurolinguística, Tony Robbins, os hábitos das pessoas altamente eficazes, Stephen Covey. Tudo isso aplicado à educação, você tem uma educação eficaz. Isso é importante a gente entender. Não são princípios sem fundamento, são princípios já testados e que funcionam em várias universidades, vários colégios do mundo todo. Nós trouxemos isso para Ribeirão Preto, trouxemos isso para você. O Colégio Ideal tem hoje um dos melhores sistemas de ensino de Ribeirão. Vale a pena vocês conferirem. Aguardo vocês.